Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete e hoje nós temos como convidado o Herbert da 134 Office. Herbert, obrigado pelo aceite em participar do programa. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória. Claro, eu que agradeço aí a oportunidade, obrigado. E nesse espaço, né, talvez um dos mais bonitos que eu já participei aí com o podcast. Parabéns aí pela parceria. Bom, eu, Herbert Rodefer, sou um dos sócios da 134, né, junto com a minha esposa, que está aqui atrás, nos bastidores. E eu sou da parte, né, de todo o desenvolvimento de projeto, coordenação também da parte de desenvolvimento de projeto, e ela cuida de toda a parte operacional e administrativa. Então, acho que durante esse período de crescimento da empresa, a gente viu a importância, né, dessa divisão dentro da empresa, não só da parte, né, da criatividade, mas também dessa parte do administrativo. Então, a gente soube ali separar muito bem isso e acho que tem funcionado nesses períodos aí de empresa, dentro da 134. Vocês estão em São Caetano, né? São Caetano, a gente fica ali no complexo, no Cerâmica, né? Foi um bairro planejado, né? A gente tem o shopping da Multiplan ali do lado, tem o São Luís, tem os prédios corporativos, residenciais. Então foi um espaço que a gente conseguiu viver melhor, assim, pensando mesmo como cidade. A gente tem um escritório e mora ao lado, então eu vou, isso é qualidade de vida, né? Eu vou pro escritório em 10 minutos eu tô do lado, então tem vezes que eu faço layout no meu apartamento, quando eu preciso de atenção, mas quando eu preciso conversar com a equipe, em 10 minutos eu tô lá no escritório, então essa facilidade, graças a Deus, a gente conseguiu construir aí durante esses 20 anos aí de escritório. São 20 anos. São já. 20 anos. Na verdade, assim, o arquiteto, quando se forma, ele já fala que ele já nasce com um escritório, né? Você já nasce projetando, né? Então, eu me formei em 2004, na antiga UniABC, em Santo André. E sempre fui, quando eu comecei a faculdade, eu sempre fui de obra, então eu fazia muito acompanhamento de obra, trabalhei em construtoras que eu tinha esse acompanhamento de edifícios de alto padrão. E aí, quando eu saí dessa construtora, eu fui fazer gerenciamento, e de gerenciamento, aí sim, formado, eu fui para escritório de arquitetura, que eu comecei a ter a prática do desenho. E saí, né, como acho que é todo o processo natural, porque começou a aparecer, já fazia alguns projetos, você sempre faz o banheiro de alguém, de algum dos familiares, a cozinha de alguém, mas aí quando começou a aparecer muito projeto, a gente viu que era a oportunidade de a gente sair mesmo e começar com o escritório dentro de casa, tanto que o número 134 o número do nosso apartamento, né? Era do nosso apartamento. E o melhor de tudo isso é que depois acho que em 2014, 2015, quando você começa a entender sobre branding, né, construção de marca, foi dali que eu acho que eu comecei a entender um pouco sobre esse mundo, porque o nosso primeiro projeto de gastronomia foi o Café Lavazza, italiano, quando veio para o Brasil. Tá. E eu me apaixonei por gastronomia e percebi que junto do projeto de arquitetura, brand estava muito relacionado, né? Quando a gente fala de gastronomia, a gente tem que conectar muito esses dois mundos. E foi ali que eu comecei a perceber e estudar mesmo por que a minha... Claro que o meu número era 134 do apartamento, mas se aqueles números tinham alguma relação com relação ao escritório, né? Por ser o apartamento. E aí eu fui fazer uma aula de proporção divina e descobri que a sequência do 134 era uma sequência perfeita, né? Porque 1 representava o círculo, 3 o triângulo e o 4 o quadrado. Então tem até uma conexão aí espiritual nisso, desses 3 números. E foi dali que eu falei assim, o branding faz parte da nossa vida, né? Então hoje dentro do escritório, a gente não faz só arquitetura, né? O nosso escritório mesmo é um escritório de branding. Então, dentro de brand, a gente tem arquitetura, a gente tem comunicação visual, a gente tem design, a gente tem uma série de itens. E como é que hoje você falou do café, né? Que acho que foi sua primeiro projeto, né? Como que você entrou para esse segmento?
Então, Como é que outros brands entraram no seu brand? Legal, porque a gente vocês estavam brincando, que esse negócio da amizade é um negócio que a gente vai levando, né? E na faculdade, eu tenho um amigo chamado Gustavo, que ele é dono de uma construtora, e a gente sentava junto lá na faculdade, e ele sempre via eu desenhando, eu sempre fui do desenho, né? Então eu gostava muito de desenhar, porque eu acompanhava minha tia Edela nas lojas Laffer. Ela era vendedora na loja Laffer. A lava-peça. Isso. Então, e aí dentro daquele mundo, eu via sempre lá, né, os desenhos técnicos, e eu gostava de ficar ali. E dentro daquela loja, eu bagunçava, meio que eu organizava a loja, isso com 12 anos, né? E eu era muito do desenho, então eu fazia curso de desenho artístico, inclusive foi ela que me pagou meu primeiro curso de desenho artístico. E dali eu desenhava muito na faculdade, então eu tinha, né, essa facilidade e gostava do desenho. Que é engraçado que dentro da arquitetura, pelo menos da minha turma, poucos tinham essa ideia do desenho, né? E aí esse meu amigo Gustavo falou assim, um dia você vai fazer meu apartamento. Eu falei, como assim você vou fazer teu apartamento? Você está se formando para quê? Ele falou, não, eu tô aqui porque meu pai tem uma construtora e eu vou assinar, meu negócio é empreendimento, depois eu vou assinar os projetos e tal. Eu falei, então tá bom. E aí a gente se formou, né, em 2004, e aí em 2012 ele cumpriu a promessa dele. Ele me ligou e falou assim, ó, construí um prédio aqui em Santo André, vem fazer a cobertura para mim. E aí eu fiz esse projeto da cobertura dele, do apartamento dele. E aí nesse meio tempo, ele chegou, ó, preciso te apresentar uma pessoa que você precisa fazer o projeto para ela. Eu falei, projeto do quê? Ele falou, a Tatiana, que é do grupo da Lavazza, tá vindo aqui pro Brasil e eles querem construir pelo menos umas 200 lojas aí. Eu falei, mas eu não tenho noção nenhuma de... Mas vamos lá, vou te apresentar. Aí eu fui nessa reunião com a Tatiana, e aí na mesa, eu lembro até hoje, tomando um café, falou, não, então o Gustavo tá te apresentando aqui como construtor, né, para fazer as lojas. Eu falei, construtor? Você que vai construir as lojas, né? Eu olhei pro Gustavo e falei, sou eu que vou construir. Então tá bom. E eu fui para ser o arquiteto, né? Eu não fui para construtor. Sim. E no dia seguinte, eu já tinha que abrir uma empresa, imagina, abrir uma construtora. Aí eu chamei mais 2 amigos para construir isso junto. Sociedade. E aí, nesse meio tempo, a Tatiana estava em contato com o escritório do Rio de Janeiro que estava fazendo alguns projetos para eles tentarem viabilizar, né? Para fazer, para tropicalizar esse projeto da Itália para cá. E esse escritório não estava dando muita atenção para a Tatiana. E como para mim aquilo era uma grande oportunidade, eu não saía do pé dela. Falou, não, eu já estudei isso, já fiz isso. Eu visitei todas as Starbucks em São Paulo para entender como que era operacional, como que era a jornada do cliente, do funcionário. Então eu estava envolvido naquele... Eu vi uma oportunidade muito grande naquilo. E a Tatiana falou assim, Herbert, você não quer tentar fazer um projeto para ver se a Itália aprova? Eu falei, claro, né? Vamos lá. E aí eu fiz um projeto, né? Fiz um layout ali em cima de um imóvel que a gente estava imaginando como metragem. Apresentamos isso para a Itália, eles adoram, italiano para adorar alguma coisa que não seja italiana é difícil, né? Eles adoraram e falaram assim, não, pode contratar o Herbert aí para fazer o projeto. Café. Tanto que o nome do escritório antes era 2Hs, de Herbert Hodefer, né? Então eram 2Hs. E aí a gente começou a desenvolver o projeto. Infelizmente abrimos a primeira loja, construímos a primeira loja, eu fui como construtor e arquiteto. Nunca mais na minha vida fiz isso, depois que aconteceu a primeira e a última, não quero mais construir. Mas aí eu segui nesse nicho de gastronomia, que foi o lugar que eu me identifiquei. Uma, por poder contar a história, eu gosto muito de contar a história através dos projetos. Diversidade de projetos, né? Então você estuda muito para você poder fazer um projeto de um café diferente de um buffet, que é diferente de um restaurante, que é diferente de um bar. Então, por ter essa paixão de visitar esses lugares e sempre ter uma proposta nova, de uma ideia nova, eu fiquei apaixonado por esse setor e continuei nele. Foi um pouquinho dessa história. A gente se conheceu no Sweet Secrets.
Ah, é verdade, foi no Sweet Secrets, Você participou ali com a gente, verdade. junto com o Lorico, né? Sim. Que é da parte de neuro, né? Uhum. Tivemos um evento lá. E o Davi, né? Que é um Davi, verdade. dos donos ali. Como é que foi o projeto? Assim, Foi uma experiência diferente. porque Foi. a gente não veio para falar do Sweet Secrets, mas Sim, assim, sim. Até Mas não é um, pode falar, né? é um projeto diferente. é um projeto Total. total diferente, né? De um bar speakeasy, né? Sim, sim. Não sei se você pode falar alguma coisa. Posso, Eu sei que a gente não pode divulgar fotos, É, né? de foto não pode, mas falar do projeto pode, né? Quando eu iniciei o desenvolvimento do projeto, lá junto com eles, eles deixaram liberdade total. Falou, cara, põe a tua imaginação aí para funcionar. Eles deram diretrizes, né? Claro, ó, a Sim. gente precisa de alguma coisa que seja um conceito diferente na frente, mas que a partir do momento que você passe por um portal, você está em outro mundo. Aí eu falei, então tá bom. Aí numa segunda reunião eu já fui com uma ideia de layout e já apresentei um pouco dessa ideia, né? Que era uma loja de doces na frente e se passava por um corredor onde você tinha um cavalo, né? De um carrossel que te conduzia para um bar ali do início do século XX. E eles adoraram a história e tal. E o imóvel, ele tinha um privilégio com relação a essa disposição de como que a gente poderia fazer, né? Então, quando a gente começou o desenvolvimento do projeto, tinha muito isso da ideia que é algo totalmente diferente do que você encontraria na fachada, do que você encontraria Lá dentro. Mas você tinha muitas coisas técnicas que precisariam ser resolvidas. E o legal desse projeto é que ele surgiu mesmo para ser um bar de membros e continua Sim, sendo. continua. Mas o Davi, de alguma forma, ele identificou que tinha muita vocação para eventos e das pessoas mesmo alugar o espaço, porque era totalmente diferente mesmo. E eu acho que ali foi uma jogada muito, muito brilhante dele. Ele falou assim, além de continua sendo um bar Sim. ainda de membros, mas ele falou, opa, meu negócio aqui é network. É fazer com que as pessoas, né, tenham um relacionamento aqui e que venha num espaço totalmente diferente. E eu acho que a gastronomia tem muito desse poder, né? Sim. Então, por isso que a gente, quando eu estava com um cliente agora, para tentar desenvolver um projeto, e ele perguntou, mas como que é seu atendimento com relação à conversa mesmo com a gente, né? Você passa para a tua secretária, você caminha para o estagiário. Eu falei, não, é comigo, né? Você vai conversar direto comigo. A gente só pede uma coisa, né? Vocês podem ter, sim, dar palpite com relação ao projeto, mas ele precisa ser fiel à história dele. Se ele vai ser barroco ou se ele vai ser modernista, não importa. A gente tem que ser fiel àquela história. E aconteceu muito isso no Switch. A gente tinha uma história ali para contar, né? Mas ele virou com relação não ao tema, mas com relação ao uso do espaço. Né? Então, eu acho que ele conseguiu, ali no meio do caminho, falou, opa, vamos girar e se fazer com que ele se transforme no... E está sendo um sucesso, né? Sim. Então, eu tenho conversado algumas vezes com ele com relação a isso e a quantidade de palestras ou, né, de mentoria que ele fala sobre o projeto tem sido um sucesso e a gente fica bem feliz. Sim. Quando o cliente chega para você, a história dele bate com exatamente aquilo que ele precisa? Ou aquilo que ele é, melhor dizendo? Então, isso depende do conceito. Quando você chega com um chefe, exemplo, quando a gente fez a Casa do Porco, a história seria do Jefferson Rueda, saindo do Átimo, que estava na Vila Nova Conceição, e vindo para um projeto totalmente diferente para o centro de São Paulo. Então, quando a gente fez a Casa do Porco, sentando com o Jefferson, eu falei, o que você quer? Né? E ele falou, vem aqui comigo. Aí ele me levou no Átimo. Né? Tá. Não sei se vocês conhecem, super projeto modernista incrível, piso de mármore Carrara, cobogós incrível, um projeto maravilhoso. Aí eu entrei naquele projeto e falei assim, Jefferson, eu puxei ele de lado, né? Você tem certeza que você quer isso no centro de São Paulo? Ele falou, não, eu te trouxe aqui porque eu quero o oposto. Eu quero completamente o contrário. Totalmente porque diferente. Completamente Totalmente diferente.
E ali foi essa percepção, né? A gente já tinha feito o La Peruana, que é da Maria Isabel, que contava um pouco da história da cidade onde que ela morava. Então você tem um foco no cliente. Então o Jefferson, a Casa do Porco, foi um projeto pensado na persona Jefferson mesmo. Tá. Então você olha ali na fachada, né? Tem uma fachada aberta onde que os caras estão pendurando, enchendo linguiça, né? Você tem outro espaço que vende sanduíche para fora. Então a gente fez um projeto que é a personalidade mesmo dele contando. Você que fez com também ele. o desenvolvimento do brand também, contando toda essa história. Então depende muito do conceito. Então quando você vem com um chefe que você quer contar a história daquele chefe, aí sim, você tem que entender bem o que é aquilo para você poder explorar no projeto. Quem te procura mais são chefes ou redes de... Redes, por exemplo, a gente fez agora todo o retrofit rebrand da marca América, do restaurante América. Tá. Imagina, uma marca da década de 80, né, que é o famoso o diner americano. Então, como que eu pego isso, né? Isso que é uma referência muito forte, transformo ele agora para 2024. Então, a gente estuda o que é esse diner americano, mas a gente traz um pouco mais pro contemporâneo, né? Então, ali não tem chefe, né? Você tem um buffet que é incrível, um menu também com opção incrível, e aí você pensa nessa temática, o que é mesmo esse diner americano, o que estão se fazendo hoje, e você faz essa tradução. E isso é para todos da rede. Aí você começa a fazer uma tradução para todos. Então você tem a primeira, inclusive vocês estão convidados para conhecer, fica ali no Jardins, fica na Alameda Santos. Na Alameda Santos. Onde era o The Fifths. Tá. Então foi nossa primeira casa. Dali a gente começa agora a explorar isso e replicar isso para as demais casas. Então você vai pegando o que deu certo aqui, o que não deu certo, você tira e vai fazendo alguma substituição. Shopping, inclusive. Shopping, inclusive. Então hoje a gente está agora em andamento deles por volta de 7 projetos de retrofit, e fora as novas unidades que eles querem fazer expansão. Então nesse caso não tem um chefe, né? Você tem um pilar ali que é o diner americano que você precisa... Tem outros chefes que já te procurar? Sim, a gente tem, por exemplo, a gente faz projetos fora também, não só em São Paulo, mas a gente tem projeto em Campo Grande, que é o AST, que foi um projeto focado para chefe, que ela morou na cidade de Asti, na Itália. Então, todo em cima dessa história da Isa, da chefe, a gente foi atrás dessa cidade para pesquisar o que é e trouxe toda aquela ambientação da cidade de Asti para dentro do restaurante. Então ali tinha um relacionamento da própria chefe com a cidade que ela ficou um período na Itália. Então esse também é um projeto voltado para o chefe. Não, até para a gente entender de onde vem essa inspiração, como que é essa jornada, né, do seu escritório. A Maria Isabel é uma história legal porque ela aconteceu antes da Casa do Porco. Então, quando a gente senta com o chefe, né, e a gente tenta entender ali qual que é o mundo dele, a gente vai trocando essa ideia. Não sobre arquitetura, né? Sobre vida mesmo, né? Vai comentando. E eu lembro de ela ter falado que ela, durante um período, viveu, né, numa cidade litorânea, no Peru. E aí eu fui depois, entrei no Google para ver como que era a cidade e identifiquei que dentro do mar tinha umas estacas, assim, com umas pinturas de cal, que era uma divisão ali, né? E foi um elemento que eu trouxe para dentro do projeto. Então, você vai lá no guarda-corpo hoje do restaurante La Peruana, tem esse elemento, tem essas estacas. Então, a gente vai tentando resgatar algumas coisas ali para fazer com que tenha essa característica, né, da vivência do chefe. Você já fez algum bar ou restaurante dentro de empresa? Dentro de empresa, a gente já fez alguns estudos para Ambev, que era o Bar Brahma, mas ele não foi executado. Foi um projeto no Rio de Janeiro, ali na Lapa, que era um galpão, que a ideia era produzir cerveja dentro desse espaço e seriam os escritórios deles. Mas ele não foi para frente, porque antes a gente havia feito um projeto de um caminhão itinerante da Brahma, que ele saía pelo Brasil contando esse novo reposicionamento da Brahma. Então foi um pouco diferente ali, um projeto talvez mais diferente assim, do que a gente fez, né? Né? Porque era um caminhão que ele era bipartido, aquele que abre. Então, pra você pensar toda essa jornada do usuário, como que ele entra, né, faz para
para correr por um museu, depois passa por uma loja de souvenir. Foi um desafio interessante. Tem o meu escritório. Se servir meu escritório, tem um café e tem um bar. Então vocês estão convidados para ir lá conhecer. É que eu fico imaginando hoje as empresas, elas têm que ter um atrativo que vai além do puff colorido, né? Ou dos coworkings da máquina de chopp, né? Então, e a área de café é uma área que, assim, você resolve muita coisa. Muita É que hoje dentro do corporativo como um todo, né, os ambientes, né, de café, eles cresceram e tomaram uma proporção muito maior do que era alguns anos atrás, né, principalmente antes da pandemia. Né? E a importância do uso também, né, dos cafés. Por isso que a gente pergunta nisso, né, para entender, para ver se tem algum projeto ou com WeWork, ou com Regos, entendeu? Porque o WeWork que geralmente costuma fazer alguns... Tem bastante. Aqui esse espaço é incrível para isso, para mostrar né, essa junção mesmo. Você não sabe, né, se você está numa mesa trabalhando, se você está num lounge, se você está né, num café, acho que essa interação é bem... Aqui a gente tem toda uma disposição, né? Sim. Para vários ambientes aqui, né? Justamente pensando nisso, nessa experiência de que... O nosso escritório, a gente está fazendo a expansão agora, né, para a lateral, e a gente vai ter uma experiência muito mais imersiva para esse cliente, entender qual que é o nosso propósito, né? Então, com esse novo rebrand também da 134, a gente quer muito defender que somos uma boutique. Né? Então, essa ideia de boutique para a gente de fazer né, customizado né? É muito importante para a gente. Então, o cliente vai ter essa experiência dentro do escritório. Então, ele vai passar pela jornada do café, depois pela jornada das amostras, com a apresentação de projeto, finaliza no bar. Então, ele tem uma experiência como se ele estivesse mesmo num restaurante. Então, que é o que a gente vende, né? A gente vende esse encantamento, essa jornada do usuário dentro do espaço. E tem algum projeto que te encantou, assim, que você falou, isso daqui é disruptivo, isso daqui é... E tem um projeto que eu gostei muito de ter feito, que foi um izakaya, que é o Takadaru, mas infelizmente ele fechou, que ficava em Pinheiros. Eu amei fazer aquele projeto porque eu tive a oportunidade de ir para o Japão. Né? E o mais engraçado, né, e mostra o quanto a gente estuda para um conceito, é que o objetivo de ter ido para o Japão para estudar o projeto foi de pegar algumas coisas de decoração e comprar equipamento, porque o equipamento lá era muito mais barato de trazer para cá e muito mais eficiente. Então eu fui com uma ideia, falei assim, nossa, eu tô com medo porque eu vou chegar lá e vou ver que não tem nada a ver do que a gente projetou aqui, né? E pelo contrário. Então, das coisas que a gente viu de izakaya lá, era o que a gente tinha imaginado aqui. A gente acabou trazendo mesmo parte de decoração para deixar muito mais né, autêntico, com o DNA, mas foi um projeto que eu amei de ter feito. Assim, infelizmente não está mais vivo. Não. Mas assim, a gente fala que o arquiteto para gastronomia é igual o grafiteiro de rua, né? Pode ser que amanhã venha a prefeitura e passe cal ali em cima e já era. Acontece, infelizmente acontece. O legal é esse teu processo aí de imersão no universo do cliente, né? Na vida do cliente. E a gente vive aí um período de muita tecnologia, aquela promessa de que a tecnologia vai liberar o que é humano do humano, né? Sim. Então, e como é que vocês equilibram o humano e a tecnologia no teu trabalho? Inclusive eu tô estudando muito isso, né, com relação a essa parte de inteligência artificial, tentando entender e não só isso, tentando educar também o pessoal dentro do escritório. Então você imagina, a gente tem a maioria dos profissionais que estão lá dentro do escritório tem entre 20 e 25 anos. E toda notícia que passa, eu tento colocar eles, gente, olha isso. E aí eles até ficam preocupados, falam, mas não, Herbert, isso não vai acontecer, que não sei. Falei, gente, projeto também é matemática. A partir do momento que você faz a parte do executivo, você pensou, você fez toda aquela pesquisa, storytelling. Na hora que você vai para o computador, antes a gente desenhava na prancheta, né? O AutoCAD dominou isso. O próximo passo é você jogar ali e ele já te dá um projeto executivo. A gente está muito próximo disso. É por isso que o DNA da 134 está sendo voltado mesmo para comunicar isso com relação à boutique. Né? E a gente tem essa noção de que
o personalizado, né? Você tirar as medidas certas, de você poder conversar, vai ser um nicho dentro do segmento. A gente sabe que muitos clientes que a gente tem hoje vai fugir para a inteligência artificial. Isso já acontece hoje. Sim. Eu tenho um cliente que me manda mensagem, ou eu vejo no próprio stories dele, eu vi isso há um mês atrás. Um cliente nosso, né, postou lá no story dele e falou assim: essa inteligência artificial tá me deixando maluco. Ó, eu tive uma ideia aqui de fazer um restaurante, ele já me deu o brand completo, já me deu o nome, já me deu o menu. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, onde a gente fica nisso? Né? Porque dentro da nossa etapa de construção de uma marca, existe lá a escolha de naming. Sim. Né? E eu tô falando isso de um cara que é pequeno, da Zona Norte, como um cara que é grande de uma hotelaria que tá vindo dos Estados Unidos para cá. A gente fez isso com a Westin também. E a gente sofreu do mesmo problema. O próprio cliente procurando qual que seria o nome do restaurante dele. E aí quando eu olho para aquilo, eu falo assim, opa, né, o que isso vai interferir no nosso dia a dia? E acaba interferindo demais. Mas a gente precisa fazer essa defesa, né? Porque não é só o nome. Por que se chega nesse nome? Então, por que a gente faz uma pesquisa? Por que a gente dá o direcionamento do storytelling para depois ir para o nome, para depois vir para o conceito? Então, a gente tenta fazer essa defesa, mas a inteligência artificial vai acabar fazendo tudo isso. Né? Então, eu gosto, né, de deixar muito bem claro isso para a equipe do escritório, que a inteligência artificial, para a gente, serve como pesquisa. Sim. Né? E no sentido da pesquisa, quem determina somos nós, né? É a nossa alma ali, é o nosso sentimento. Até porque a forma como você pergunta, como você questiona, Claro. que sim, Tudo. né? Ela vai aprendendo com ela mesma, né? Sim, sim. E o mais interessante é que, porque eu começo a olhar o mercado e ver até os nossos colegas de profissão, eles mesmos estão jogando as próprias imagens de inteligência artificial de projeto que eles estão imaginando. Ali. E eu falo assim, cada vez mais a gente precisa ter essa ideia da boutique mesmo, né? Porque vai ficar pasteurizado também tudo isso, né? Você percebe que a linguagem, ela tem uma linguagem, claro, depende do prompt que você está colocando, sim. Mas quando você não tem muito dessa inteligência, você vê que as coisas saem tudo que meio parecido, porque quem manda é a inteligência, claro. E não você, né? Então tem que tomar Ela fica viciada naquilo. Fica viciada naquilo, isso aí. Isso aí. Sim. Ela acaba não. Ela evolui dentro do mesmo processo ali, mas. Né, é uma coisa muito engraçada porque a gente acompanha algumas coisas de projeto, né? E outro dia tinha um post falando sobre isso. De post de casas, né? Sim. Então eles falando com inteligência artificial. O que eram as casas da década de 20, de 40. Então você tinha uma trajetória nisso, né? E hoje as casas são projetadas iguais. Então você vai... Você tinha as bancas de jornais que vendiam as revistas com o projeto já pronto, né? Eu lembro dele e falei assim, isso não tá muito diferente da inteligência artificial, né? Nossa, não tinha nada a ver. Então você vê algumas coisas aí que tem inteligência artificial quase, você vê alguns bairros, você vê os projetos, você olha a fachada, é tudo igual. Verdade. Então... Eu acho que precisa ter essa coisa realmente customizada, até porque o que eu e o Naga fazemos aqui é uma coisa mais customizada. Total. É um programa diferenciado até, né? Até para um segmento, né, de arquitetura corporativa e comercial. Então é nicho do nicho, né? Sim, sim. Então, a gente e acho que essa é a sobrevivência, né? É a gente olhar isso, como eu falo assim, opa, se todo mundo está indo por esse lado, e eu gosto muito disso. Né? Por exemplo, quando tem... É a história de você... navegar no Oceano Azul. Isso é importantíssimo, né? Você, por exemplo, tendência. Eu vou estudar o que é tendência, mas eu tento fugir totalmente, né? Porque para mim é o storytelling, é que história que você vai contar. Então, independe se vai ser parede de concreto ou se vai ser parede de tijolo. Quais são os pilares daquela história que a gente precisa defender? Então, quando eu estudo tendência, eu olho para aquilo, a cor do ano, essas coisas. Eu falo assim, gente, isso vai durar um ano. Um ano. Né? Então, estude, saiba o que é, mas pelo menos, eu tento fugir totalmente disso, porque essa é a nossa defesa, né? Que a história é mais importante do que o que as pessoas estão fazendo em escala. Então isso para a gente é importantíssimo. Eu acho que quando lida com marcas, né, você tem cores específicas, né? Até porque você tem um brand da marca, você... Total. Né, não dá para você pegar... Mas chega bastante cliente, viu, querendo, falar assim, não, eu quero colocar
aquele revestimento porque eu vi em tal lugar. Eu falei, mas qual que é a tua história? O que você quer contar? O que você gosta? A gente faz também bastante apartamento, casa, e a gente até, não estou falando evitar, né? Mas não é algo que é muito forte, a gente não divulga muito isso no escritório. Por que a gente não faz isso? Porque existe uma dificuldade muito grande, não é nem só do atendimento, mas é do cliente entender que história que ele quer, né, pro apartamento dele. Não é o que ele viu na Casa Cor. Né? Qual que é o repertório dele de vida para ele colocar lá? E o legal disso, do que a gente está falando, os números estão muito conectados com a gente, né? E eu falo dessa ideia da espiritualidade, desse número 134, e a gente mudou para o apartamento lá do lado do escritório. E é engraçado que o número do apartamento é 33. E 33, para todo mundo, é um número meio cabalístico com relação à morte de Cristo. E eu falei assim, eu vou contar essa história dentro do que eu gosto, né? Do que é a minha pessoa e do que é a minha família. E eu peguei todos os melhores quadros da época, de Da Vinci a Dalí, e eu falei assim, é essa história que eu quero contar. Então o meu escritório, o nosso escritório, é um quadro do Dalí, é uma referência do quadro do Dalí dentro do apartamento, que foi a crucificação de Cristo. Então você pega aquele quadro de Dalí, ele está relacionado ao meu escritório. Então são as referências que eu trouxe para lá. Né? A nossa sala de jantar é a Santa Ceia. Então cada ambiente tem um relacionamento, claro, em cima do que a gente gosta, né? Como acabamentos, como revestimentos, mas a base tem uma história ali para contar. Então isso para a gente é muito importante. E aí eu fico com um pouco de, eu não sei se é sem paciência, mas você visita Casa Cor, tem que ser aquilo da Casa Cor. Você visita um apartamento decorado, tem que ser aquilo do apartamento decorado. E aí a gente fala para o cliente, fala, eu conto história. Que história que você quer contar? Então é por isso que a gente Agora o cliente entende essa história? Tem cliente que entende, tem cliente que não, né? Então, os que não entendem, eu falo assim, tá, mas o que você gosta? Né? Aí tem alguns clientes que traz, e aí a gente vai conversando, traz algumas referências, eu mostro outras, falo, por que você não faz assim? O que você acha desse conforto? E é disso, né, de trazer isso. Na sala de almoço, por que a gente não faz uma coisa mais despojada assim, para ter esse conforto de vocês poderem conversar numa sala de almoço? Não precisa ser aquele negócio... Então, depende muito do cliente. Tem cliente que entende, tem cliente que não entende, a gente vai, como um psicólogo, a gente vai jogando. Até para ele contar a história dele, né? Total, né? É o que a gente gosta. Ô Herbert, você também tem demanda na área de arquitetura de varejo, de lojas, de redes, de magazines, etc? Não muito. O último projeto que a gente fez foi uma loja da Nerf. Nerf são aquelas, não pode falar arminha, é blaster agora. São aquelas blasters, né? E a gente fez no Beto Carreiro, lá no parque em Santa Catarina, em Penha. Né? Então a gente fez, eles contrataram a gente para fazer o restaurante, né? E do restaurante acabaram contratando a gente para fazer a loja. Então é uma área nova da Nerf, o primeiro parque temático da Nerf dentro de um parque, né? No caso do Beto Carreiro. E a gente acabou fazendo a loja. Então, nessa ideia do varejo, de contar a história. E foi um desafio enorme, porque como que você faz, né, para vender um produto, que é uma arma, né? Como que você conta essa história dentro de um espaço para convencer, né, o pai ou a mãe e a criança a ter essa ideia do brincar, né? E foi muito legal, porque a gente olhou, fez todas as pesquisas do que era a marca, mas como brand, mas como loja, não tinha nada que você olhava no mundo e você falou assim, cara, vou tentar pegar essa informação. Não tinha nada. Então ficou um projeto muito legal, ficou bem bacana. E o restaurante também. Toda a jornada diferente, contando a história de como que as crianças ou como que o público senta. Ficou bem interessante o projeto. Para chamar o garçom dar um tiro pro alto? Não. Você sabe que na hora que entra da loja tem aquele barulho. A gente gravou o barulho da Nerf, porque ele tem um barulho tipo cruzando o som, assim, né? O vento. E aí quando você entra na loja, ele vai... Ele é o barulho do dardo. Você não pode falar bala, tem que ser dardo. Bem legal. Que loucura, né?
Agora também tem alguns apartamentos que são tão pequenos que a história de vida tem que ser curta, né? É por isso que é pra gente que tem 20 anos ou 25, né? Não tem muita história ali. Não tem muita história para contar. Né? Lazer completo é aquela caixa da Estrela que tem dama, trilha, xadrez. É verdade, tudo. é verdade. É verdade. Isso daí já completa, né? Mas assim, esses tipos de apartamento a gente não pega muito para fazer, né? Até porque boa parte de quem compra isso é para investimento. Sim. Então, pensa em um Airbnb, alguma coisa mais fácil que não tem tanto uma identidade. Você percebe que ficou mesmo pasteurizado, o mercado tudo fornece a mesma coisa, né? Até porque esses estúdios, né, que aqui em São Paulo tem uma demanda muito grande, né? Sim. O futuro, alguns estudos, né, que eu estava lendo a respeito, hoje é para atender um público que vem para São Paulo, para escola, para executivos, né? Mas eles estão de olho nessa população que vai envelhecer daqui 10, 15, 20 anos, que vão começar a ocupar esses espaços. Verdade. Né? Porque... E até as famílias, né? O crescimento da família, não tendo filho, ou os filhos também se formando, você tem uma... Não, que já tem uma geração, essa geração mais nova também, por exemplo, eles, né? Vamos falar a geração dos meus avós, 5 filhos, né? Dos meus pais, 3, a minha 2, né? Assim, dos meus filhos ainda tem 2, mas assim, você tem uma geração nova aí de 30 anos que talvez nem filhos. Verdade. Sim. E aí, nesse espaço reduzido mesmo, acaba... Então, os investidores, né, eles estão de olho também a longo prazo, né? Coisa para 20 anos, né? Que aí você vai ter uma população mais velha também ocupando esses lugares, né? Sim. Eu olho eu gosto muito de ver o cinema e olhar para o que a gente vive hoje, né? Então, quando eu olho o filme Blade Runner, para mim vai ser muito parecido com aquilo, né? Aqueles apartamentos cápsulas, né? E a gente não sabe se o robô vai ser um humano, se o humano é robô, a gente está muito próximo disso. E você vê muito na arquitetura, uma arquitetura muito funcional de ocupação do espaço, mas espaços micros, né? Prédios enormes, o verde quase zero, né? Porque talvez a inteligência artificial ali já dominou boa parte da população. Sim, Até porque essa geração nova, né, a Z, né? Sim. Já não vem tão atento, porque a gente é de uma época ainda, você tinha praças, né? Verdade. Ruas arborizadas, né? Então essa geração, ele vem com tablet, ele vem com uma coisa mais fria. E é assustador, né? Eu falo isso porque eu tenho 2 em casa, meu filho já tem 20 anos e a minha Rebeca tem 14. E é assustador, assim, como até pra gente, a gente não vive, né? Mas para eles, muito mais. Então, tudo que a gente tenta fazer de final de semana, que é o tempo que a gente tem em conjunto, é mesmo sair para comer, né? Visitar alguns conceitos de gastronomia, mas puxar eles também para que saia desse mundo digital aí, porque assusta. E quando eu falo do Blade Runner, é porque eu olho aquilo e falo assim, a gente está muito próximo. Muito próximo. Chegamos lá, né? Eu acho que mais uns 20 anos aí. Então, mas é isso que eu até te perguntar. Para onde você acha que caminha, né, essa questão de... Vamos falar de bares e restaurantes, né? Como é que você enxerga o futuro? Porque acho que a pandemia mudou muita coisa também, né? Eu acho que não, né? Então, é isso que... Não mudou em 2 aspectos, né? A pandemia. Com relação a delivery, então você teve um aumento, as pessoas mesmo querem comer em casa e pela facilidade. Então isso você teve um aumento mesmo. E o grab and go, né? Então hoje você tem essa facilidade, os restaurantes perceberam isso, que a facilidade de... Apesar disso aqui, né? Porque lá fora isso, quando eu visitei, eu visitei o Japão em 2019, né? 2015? Nossa, faz tempo. Essa facilidade era muito grande, né? De você pegar... hoje a gente está começando a entender, acho que a Europa já tem muito disso. Sim. A gente teve o prazer agora de visitar a China também, a gente percebeu muito isso, principalmente no deslocamento das pessoas no metrô para suas casas ou para o trabalho. Então você vê... Estantes de... quiosques, assim, é só a fachada mesmo, onde você compra uma comida incrível, né? Parece que foi feita ali na hora para você. Então, eu vejo muito isso, né?
E acho que a China tem muito a explicar isso e a educar com relação, o Japão também, que eu vi isso em 2015, a educar muito com relação a isso, a comida saudável, né? E feita, que parece que foi feita na hora, numa produção, numa escala grande, principalmente nesses lugares onde você tem um movimento grande. Acho que ainda a gente não consegue isso na escala que eles têm, né? Mas eu percebi muito isso, dessa gastronomia do fast food, né? Mas de uma qualidade muito boa. Então, essa parte do saudável está dominando mesmo. E entrando com peso, bastante força aí e não só, né, de você do grab and go ou de você ir no restaurante, mas também o receber em casa. Então acho que a gente vai ter uma mudança significante assim com relação a isso. Não, porque isso é uma coisa que realmente, né, mesmo falando da Casa do Porco, né, você tem um delivery ali. Sim. Né, que também é forte. Né? Sim. Ele teve essa ideia do delivery, surgiu na pandemia mesmo. Né? Porque quem deu o start disso foi o Alain Ducasse em Nova York. Tá. Né? Você imagina, esse cara com redes enormes de restaurantes no mundo, nem sei quantos esses restaurantes esse cara deve ter. E aí os chefes, né, que boa parte olha para esse cara, falou assim, cara, se o Alain Ducasse tá fazendo delivery, por que eu não posso fazer? E aí você percebe, né, aqui, principalmente em São Paulo, quais os restaurantes começaram a fazer delivery. E disso surgiu muito conceito de comida diferente do que eles estavam acostumados a servir dentro dos restaurantes. Então você vê restaurantes de fine dining fazendo um conceito novo de pizza. O cara fazendo pizza para vender na tua casa, ou fazendo sanduíche, ou fazendo essas coisas. Então teve essa mudança, que aí sim surgiu conceitos novos, né, para um público que eles não estavam acostumados. Então, você vai num fine dining que você paga um ticket médio de 500 a R$1.000, de você baixar o teu produto para R$100, para esse chefe, isso é um business totalmente diferente. Então, acho que teve esse crescente aí com relação a esses conceitos diferentes, vindo, né, de chefes que estavam acostumados com fine dining. E o legal da Casa do Porco é que o reconhecimento, acho que o maior reconhecimento da Casa do Porco foi ter feito um restaurante de altíssimo padrão com ticket médio mais baixo no mundo. Então, você não vai em um restaurante na Europa e gasta o que se gasta na Casa do Porco. Você ali na Casa do Porco, com R$150, você consome. Aonde você vai fazer isso num restaurante de um produto como do nível do Jefferson Wade? Por mais que a gente fale de uma proteína barata, que é o porco, mas tudo que ele coloca ali como conceito, né, que ele cuida do porco, né, da produção e do que ele faz com que aquele produto, e ele fala que é do focinho ao rabo mesmo do consumo total, é de uma marca incrível, né? Como brand, como construção de marca, é incrível. Então, eu acho que a pandemia... Mas é muito... Não, só final. Eu acho que ela conseguiu fazer com que esses chefes pensassem de forma diferente para atender o público deles e para pagar conta. Todo mundo precisa pagar conta, o boleto chega, né? Mas começaram a pensar também nesses produtos que não têm tanto esse requinte de uma produção mais simples para se poder vender. Então, eu acho que isso foi um ganho. Que não baixa a qualidade Não baixa. Pelo contrário, porque a gente consome isso no final de semana. Muitas vezes eu acabo não indo no local ou... Né, porque você não consegue reserva, enfim. Que é difícil, é bem difícil. Às vezes compromisso, às vezes até mesmo porque você quer o conforto do seu lar, enfim. Sim. Né? Então você acaba consumindo esse... Você cria uma outra experiência do cliente, que pode, quem não conhece, levá-lo depois para o restaurante. Porque tem um... minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de receber em casa, então assim, a gente tem sempre amigos. Sim. Então não é uma coisa que você dá para você pegar 4, 5 casais e ir para um restaurante. Verdade. Na Casa do Porco você tem que reservar, você tem uma série de coisas, tem uma fila. E os chefs começaram a perceber isso na pandemia, né, depois, né? Tanto que essas ideias de curso, você vê um monte de curso aí, como fazer, finalizar no teu prato em casa. E surgiu esse conceito também, né? Então, você recebia isso na tua casa. Você acompanha o André Bocato?
André Bocato. Ele também tem um Chefe. programa, também o chefe. Ele também, Desculpa, agora não tô lembrando. também é chefe. Ele também tem uma jornada dessa que ele mostra a finalização de pratos também. Que é as pessoas, como o restaurante preparava, fazer esse pré-preparo, que é o processo de um restaurante. É. Quando você olha para o layout de um restaurante, você tem isso. Você tem o pré-preparo e você tem a cozinha de finalização, que é muito menor, porque tudo sai daquela cozinha, vai para esse espaço que geralmente é aberto para todo mundo olhar, Sim. né? E você finaliza ali. E isso foi um avanço, né? Infelizmente, O da pandemia. O Casimiro é assim, né? Porque e aí você tem a produção, né, a pré-produção no restaurante, e você finaliza a tua casa. Então você convida 6 casais ali, você consegue finalizar. Consegue. É interessantíssimo. Conceitos, né? Eu Sim. lembro que um Novos. pouco antes da pandemia existia até uma questão de você contratar chefes para vir em casa. Sim, muito disso surgiu, né, dos chefes ir também finalizar e fazer ter essa experiência. Tinha até um em casa. aplicativo, surgiram aplicativos Sim. para você fazer reserva de chefe para vir na sua casa. Sim. Então, acho que nisso, né? Tanto que eu participei muito de entrevistas durante na pandemia, perguntando o que mudaria, né, depois da pandemia. Aí eu apontava isso, ó. O que eu estou vendo é justamente isso do delivery, né? Tem um crescente. Então, hoje, quando a gente desenvolve um projeto, a gente tem que pensar. Antes a gente já pensava nessa jornada do funcionário, que é muito importante para o restaurante. Mas pensar nessa jornada do delivery. Como que eu faço para sair de uma cozinha ali e atender à frente? Porque a experiência do cliente, se o motoboy ficar passando no restaurante, não é agradável. Então você tem que pensar nessa logística, como que isso Logística vai diferente, funcionar, né? Você tem o bar ali em Moema, né? Que ele tem justamente, não lembro o nome, não sei se é Bar do Alemão, alguma coisa, mas ele tem essa jornada, que você tem a parte do restaurante, né? E você tem toda uma lateral onde tem o acesso delivery só pra... Sim, total. E você não enxerga isso. Você não né? enxerga Que isso. esse é o ideal, né? E aí os restaurantes também começaram a colocar câmeras ali na frente, grab and go. Então você termina, você tem a experiência, eu gostei daquela massa, por que eu não posso pegar essa massa e consumir em casa, né? E aí pegar isso e levar para casa para você comer durante a semana. Então acho que foram essas as vantagens aí nesse momento que a gente pensou. No demais, gente, aqueles negócios de colocar acrílico, dividindo mesa, aquele negócio saiu tudo. Todo mundo falou, não, isso vai ficar, as pessoas vão higienizar melhor as coisas. Gente, voltou tudo a mesma coisa, a gente quer contato, a gente quer dar a mão, a gente quer se abraçar. Lógico, claro. É isso. Uma curiosidade, fugindo totalmente do assunto. A série O Urso, ela é bacana para quem quer enveredar por essa área? Vamos lá. Existe essa ideia de que a cozinha é um lugar onde que você vai ser visto, que, né, tem todo aquele glamour e a série mostra mesmo a realidade. Hoje nem tanto, né? Hoje acho que as 2 primeiras temporadas foram boas. Eu comecei... Hoje não é muito aquilo, porque existe por parte dos não, chefs... estou falando da vida real, né? Não, vida real. Da... Quando eu olho para aquilo ali, eu vejo aquela... Né, quando eu assisto e vejo aquilo é uma cozinha mesmo, né? De acontecer todo aquele desespero das pessoas, do trabalho que é intenso. Aquilo, de fato, é uma cozinha, né? Existem conceitos hoje que estão tentando sair um pouco daquele mundo, né, e indo para um mundo um pouco mais leve, mais tranquilo. Se você for hoje, por exemplo, o Tuju, se você for ver, ele é diferente, até com relação ao trabalho dos funcionários dentro, né, da proposta deles como conceito. Isso é branding, isso é construção de marca. Então, até o contratar deles é diferente, né? Então, as pessoas que vão para lá, que vão trabalhar lá, entendem qual que é o processo. Agora, se você vai, por exemplo, para uma hamburgueria que tem uma venda de delivery pesado, é caos, né? É pesado, né? Então mostra muito bem, né? Como que é esse mundo a transformação também. E transformação, né? E como que e também o chefe que passa a ficar de saco cheio também com algumas coisas de premiação. Né? Porque a gente olha para a premiação, que é muito válido dentro da gastronomia, e isso para a gente é importante até dentro do escritório. A gente, mesmo a 134, ela não participa de premiação no mundo da arquitetura.
participa, né? Os restaurantes participam dentro do mundo de gastronomia. Tá. Porque eles sabem que aquilo vai dar um retorno muito grande. Você está no 50 Best, Claro, você está no Michelin, aquilo tem muito... Mas, gente, para se estar no 50 Best, para se estar no Michelin, é um trabalho que é quase tão exaustivo quanto um restaurante. É muito investimento para se estar naquilo. Se estar na premiação. Não é só, né, a premiação em si. Mas você tem que chamar muita gente, você tem que fazer muita collab, você tem que viajar muito, o chefe precisa fazer collab com restaurante aqui, restaurante lá. Tudo isso vai dando visibilidade para o chefe, para ele depois poder mostrar o produto dele, toda a jornada do produto dele, para aí sim, esses caras que dão premiação falam, opa, ali tem um negócio diferente, vamos lá. Eu acho que quem conta um pouco disso é aquele seriado, né? Emily em Paris, né? Não assisti, Ele desculpa. conta um pouco que tem um chefe que faz toda essa jornada para entrar pro Michelin, né? Ah, então, e é isso. E eu vivo isso junto com os nossos clientes. Eu sei o quanto é um desafio enorme para eles, né, poderem estar nessas premiações. Olha, esses caras são guerreiros, não é fácil, não é fácil. Tem algum chefe que te encanta? Eu gosto muito, eu sempre falei isso do Jefinho. Não só pela criatividade dele, mas pela simplicidade dele. Você conversar com ele, você tá do lado dele, é de uma simplicidade, ele conversa contigo de um jeito muito simples mesmo, né? E ele fala mesmo que ele é caipira, e eu vivi nesse mundo caipira quando eu era pequeno, indo para a cidade da minha avó em Santa Catarina, então conversar com ele é gostoso, né? Prazeroso. Eu tenho uma admiração muito grande dele pela simplicidade, pelo momento atual que ele está, né? E ele fala muito disso de premiação, né? E hoje o momento dele é muito mais do viver mesmo de uma forma real do produto dele, de falar sobre o produto dele de uma forma real e de ele trazer mesmo esse mundo do caipira para o nosso mundo, né? E ele está totalmente certo, porque a gente estava falando agora de inteligência artificial. Inteligência artificial não tem nada a ver com caipira, né? Não. E eu acho que ele vai despontar de novo com relação a isso, né? Trazer esse mundo, criar coisas fazer novas. com que as pessoas entendam, né? Olha o que é o nosso passado, né? Olha o que a gente vivenciou, a gente teve, né? Esse prazer. Mas muitas das pessoas não sabem o que é isso. Então, acho que é um nicho bem interessante. E tem algum projeto novo pela frente? Ixi, tem um monte. Tem algum que você pode... A dona do escritório ali que... A gente fica entre 40 e 50 projetos tocando ao mesmo tempo. Nossa. Desses 40, 50, acredito que uns 40 ali deve ser de gastronomia, né, ao mesmo tempo. Então, mas, por exemplo, se a gente está falando de 40, desses 40, 7 são Américas. Então, você tem o mesmo tema ali tomando conta, né, do assunto. Então, facilita um pouco o dia a dia do escritório. Mas a gente tem projeto em Fortaleza, a gente está fazendo um projeto muito legal lá, que a gente está fazendo brand também, que chama Non, que é uma comida nômade, né, desse chefe que sai pelo mundo, pela costa de todos os países para trazer uma gastronomia diferente para a região. E Fortaleza, né, então muito rica com relação não só à gastronomia, mas também com relação aos conceitos. Você vai para Fortaleza, você vê uns restaurantes incríveis, né? A gente está fazendo também projeto em Goiás, a gente está fazendo um projeto em Campo Grande, a gente faz projeto em Santa Catarina, lá no Beto Carreiro, a gente está fazendo mais projetos ainda. Então, tem um monte aí de projeto, maravilha. cada um diferente do outro. Se vocês olharem e falarem assim, nossa, mas esse não tem nada a ver com esse. E é essa a ideia, cada um tem sua história. Saiu daqui mesmo, sai do mesmo lugar. Sai tudo do mesmo lugar. Você me deu um susto agora, comida nômade, imaginei a galinha correndo Não, mas saiu... pelo restaurante. Para, segura, prende. Mas é engraçado porque eu vi hoje no rádio vindo para cá, né, pro programa, tudo, eu vi o pessoal falando, saiu a lista dos 50 chefes, restaurantes, né? Um deles... O 50 Best tem um agora, a Casa do Porco ficou aí durante acho que 7 anos entre os 50 no mundo. Acho que a performance melhor deles foi, não sei se foi ano passado ou há 2 anos atrás, ficou em 7º ou 8º lugar no mundo.
né? Mas agora ele tá lá na, sei lá, faixa de 80. Então ele saiu da faixa do Mas tem um brasileiro que está Tem um do Rio de Janeiro, que está, se não me engano, em 28º, por aí, 48º, acho que é alguma coisa assim. Está entre os 50, acho que é. Isso Isso mesmo. E o que ganhou parece que foi o que é do Peru, né? Foi no Peru, o Maido. Uma mistura da comida peruana com japonesa, né? É incrível, é uma fusão, né? E quem tiver a oportunidade de fazer uma rota, um roteiro gastronômico aqui na América Latina, Peru para mim, né? é impressionante. É impressionante, assim, de falar assim, cara, de onde esses caras tiraram tanta ideia para isso? Então tem uma cultura muito forte, né? Você vai entender, por exemplo, a história de um dos ingredientes dele que é o milho. Aí você vai resgatar. Qual milho? Qual milho? Porque, pessoal, eles mudavam sem saber o que era DNA, eles mudavam, né? E tem muita variação do milho. Então você tem uma rota incrível lá no Peru. Então vale a pena conhecer. Herbert, a gente está chegando ao final aqui. Opa! E gosto muito de perguntar, né? Ainda mais para quem é arquiteto, né? O que é ser arquiteto? Eu gosto muito de falar isso, tem grandes frases, né? Do tipo, arquitetura é música petrificada, eu adoro essa, que é música petrificada, né? Mas na minha jornada, né, eu falo que ser arquiteto é saber escolher um bom terreno para se construir, mas definir muito bem um rejunte no azulejo. E essa escala é impressionante, né? Porque olha a escala do rejunte para o terreno. Né? E a gente tem que saber dos dois. A gente tem que saber escolher um bom terreno e tem que saber escolher um bom rejunte. Senão, lascou. Muito bem. É isso. Perfeito. Herbert, obrigado pela participação. Bate-papo sensacional, né, Onega? Abriu o apetite. Abriu o apetite. Vão conhecer, a gente acabou de entregar o Vila Medi, que fica aqui do lado, no Cidade Jardim. É uma história incrível, são 3 restaurantes dentro do mesmo espaço. Dentro do mesmo espaço, são 800 metros quadrados, do lado do Pobre Juan. Tá. Era a Casa Bossa. Eles se juntaram a Casa Bossa junto com o Grupo Temperano. A gente foi no Pobre Juan, a gente foi. Mas vai lá ao lado que vocês vão ficar, assim, apaixonados. Porque você entra, já é um bar, é uma história do Mediterrâneo. É uma vila. E você entra num bar, parece que você está numa praia. Já aproveita e dá o spoiler para quem está nos assistindo, claro, né? Que não conhece a gente. Nós tivemos recente agora ali do lado, né? Mas pode dar esse spoiler. Conta a história para quem... Então, para quem chega, né? Essa ideia de ser recepcionado num bar, numa praia, inclusive o luminotécnico, você tem uma diferença do meio-dia, você tem uma luz intensa e durante o dia ele vai diminuindo. Então você tem essa sensação dentro do restaurante, mas você é conduzido para ir ou no italiano, né? Ou você vai para o grego. E aí você faz essa jornada dentro até para você escolher qualquer lugar que você quer sentar dentro desse restaurante. E você sentando em qualquer lugar, você pode comer o menu de qualquer lugar. E no fundo tem um bar de crudos. Então para quem é apaixonado por crudos, vai ficar maravilhado. Vale a pena conhecer. Tudo bem. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Se ainda não seguem o Herbert, siga lá no Instagram, 134 Office. Isso mesmo. E o Office Connection no canal do YouTube. Obrigado e até o próximo programa.